Então vamos elevar o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus. Cada um rogando a Ele pela sua necessidade, pois o nosso Mestre, Ele conhece a nós, lá na nossa intimidade, as nossas necessidades, as nossas qualidades, a nossa capacidade. Nesse sentido, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, trazendo todo o recurso que necessitamos, iluminando os nossos caminhos, permitindo que todos nós possamos cumprir com as nossas obrigações, que possamos, através dos exemplos de Jesus, crescer intimamente, amando ao próximo, sabendo ajudar, sabendo ouvir, resignando-se também com as adversidades da vida. Mestre Jesus, que sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite a todos. Quero agradecer a acolhida, a especial acolhida do seu Frederico, do André, do seu Fábio, de cada um de vocês que estão aqui hoje para buscar um aprimoramento, buscar o melhor para as nossas vidas, buscar a compreensão que nos leve aos acertos, que nos livre das dificuldades, aquilo que todos nós buscamos, que é aprendermos a viver, aprender a nos comportar, aprender a agir, aprender a reagir, aprender a conviver com as pessoas, aprender a seguir em frente essa maravilhosa vida que o nosso Deus concedeu a cada um de nós. E de início, meus irmãos, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar conosco dessa palestra. Eu não estou aqui como o palestrante, eu estou aqui como um irmão, uma pessoa que se dispõe a humildemente compartilhar de dúvidas com vocês. Então eu fico muito feliz se vocês puderem participar com perguntas, com indagações, especialmente falando que discordam do que eu falo, né, seu Frederico? Eu imagino que seria a maneira apropriada para a gente desenvolver ainda mais. Porque quando há mais de uma interpretação, quando há mais de uma opinião, a gente cresce muito, ainda que sejam divergentes. E eu diria até ousadamente que são com as divergências que nós crescemos. Porque se a gente extrair só opiniões que são iguais às nossas, o que nos fará questionar as nossas conclusões, os nossos raciocínios? Aquilo que nós já compreendemos em nosso coração. E é o pedido que eu faço para vocês no início desse bate-papo de hoje. O tema que nos coube compartilhar hoje é sobre o esquecimento de vidas passadas. E é interessante a gente entrar nesse tema, porque assim fazendo, nós já partimos da premissa de que tivemos outras existências, de que nós não somos esse corpo que está aqui, andando, falando, circulando, sentado, sentindo dores, sentindo toda espécie de sensações que o nosso sensitivo nos possibilita. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que nossos olhos podem conceber. Nós somos muito mais do que nossos ouvidos podem ouvir. Nós somos centelhas do próprio Criador. Nós somos parte desse Deus poderoso que compõe tudo o que existe. Nós somos partes do nosso Deus. E essa parte que nós somos, a qual nominamos Espírito, é muito maior do que o corpo, é maior do que essa existência, é maior do que as sensações que nós experimentamos, é maior do que a dor que nós sentimos, é maior do que a tristeza que por vezes somos obrigados a visitar. É maior do que as decepções que às vezes nos deixam tão tristonho. É maior do que a depressão, do que o pânico, do que a ansiedade. Você, meu irmão, é maior do que tudo isso. Eu gosto muito de refletir sobre isso, seu Frederico, porque por vezes, quando estamos em meio à adversidade, nós esquecemos de quem nós somos. E o principal papel daquele que se dispõe a abrir a boca em nome de Jesus, daquele que se dispõe a abrir a boca em nome de algo maior, daquele que se dispõe a exortar
os irmãos a caminhada é relembrá-los de quem eles são. E é por isso que esta é uma das primeiras mensagens que eu faço questão de compartilhar com vocês, meus irmãos. Quem vocês são. Você, mesmo estando na adversidade, mesmo enfrentando a dor, mesmo se sentindo às vezes incapaz, injustiçado, ou às vezes o próprio injusto, você não é aquilo que você fez de errado. Você precisa se esvair, por vezes, da culpa que te aprisiona num lugar que não te cabe mais. Até porque eu gosto muito de refletir sobre isso. Porque se você eventualmente sente culpa de alguma coisa, você já não é aquela pessoa que praticou aquele ato. Porque se fosse, eu tenho certeza de que você teria orgulho dessa atitude e não culpa sobre ela. Agora, vamos refletir. Se você já não é mais aquela pessoa que praticou um ato que se envergonha dele, por que você está preso a esse momento, a essa sensação? Não sabe tu que a culpa é uma prisão que não vem dos céus? Não sabe tu que a culpa é uma das grandes portas que te prende no lugar indesejado, para onde você não quer estar? Eu vou dizer assim, para onde você não quer ir, para onde você não quer estar. A culpa é algo que te afasta da conexão de Deus. A culpa é algo que te afasta da luz que habita dentro do teu coração. A culpa é algo que te faz remoer e perder o tempo que você tem para se alegrar, para construir o seu novo dia, porque foi esse o dia que Deus fez para te conceder uma nova oportunidade. E o que faz tu olhando para trás? Se foi te dado uma nova oportunidade. Eduardo, você está me confundindo na cabeça. Me disseram que o tema aqui hoje era esquecimento do passado. E você me vem querendo dar sermão sobre culpa? Que história é essa? Será porque nós esquecemos do passado quando aqui estamos? Será porque que Deus, em sua misericórdia infinita, permite com que nós esqueçamos das lambanças que nós fizemos em outra época? Alguém arrisca um palpite? Será que nós seríamos capazes de seguir em frente se lembrássemos tudo o que foi feito em outras passagens, vamos dizer assim? Se por vezes nós não conseguimos nem mesmo seguir em diante com a culpa do ontem, imagina de 50 vidas nas costas. Se às vezes os nossos olhos preferem enxergar o que é mal, sendo ele 1%, e despreza 99% de boas coisas. Se assim os nossos olhos são com nós mesmos e também com todos que estão ao nosso redor, como seria se ele também tivesse a oportunidade de julgar vidas passadas? Vocês já pararam para estudar sobre sintonia? Eu creio que sim, porque esse é uma das grandes premissas, um dos grandes princípios que o Espiritismo estuda. A sintonia, as vibrações, as frequências. Aí vamos mais adiante e entramos nos pensamentos, nos sentimentos. E como estão nossos pensamentos? Como estão os teus sentimentos? Em alguns segundos reflita no teu coração. Como está? Como anda de um dia? Vamos dizer que você tem aí 12 horas produtiva. Como andam os seus pensamentos nessas 12 horas? E se eu te dissesse que esses pensamentos estão criando o seu dia de amanhã? Enquanto você trabalha, enquanto você dorme, enquanto você julga o seu vizinho, enquanto você julga seu patrão, enquanto você julga seu empregado, seus pensamentos, seus sentimentos estão produzindo o seu futuro por sintonia, por vibração. Agora imagina, se assim é, se eu não esquecesse de uma vida passada, como eu me livraria do peso dela? Se eu estivesse mergulhado na culpa daquilo que eu vim aqui reparar a você, meu irmão, como que eu poderia olhar nele com alegria, com isenção, me sentindo culpado? De que forma?
A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que Ele permite que a gente se esqueça das circunstâncias e sinta por intuição o que precisa ser sentido para que se cumpra o propósito que tu vieste fazer aqui nessa vida. Por que será que às vezes você vê uma pessoa e se simpatiza tanto com ela, e às vezes vê outra e parece que, meu Deus, ela pisou no meu calo, mas é a primeira vez que eu a vejo? Como pode acontecer isso? Às vezes até nos criticamos, ou às vezes nos pensamos que nós estamos errados ao sentir isso. Isso advém da nossa intuição, isso advém do nosso inconsciente, isso vem dos sentimentos, isso vem de uma linguagem que ela não é verbal, isso vem de uma linguagem que ela não é objetiva, isso vem do teu espírito, isso vem da sintonia, da vibração, da afinidade ou da ausência de afinidade que você possa ter com essas outras pessoas. Ah, então quer dizer que se eu sentir uma aversão à pessoa, eu sou bonzinho e ela é ruinzinha? É engraçado que nesse jogo a gente sempre é o lado bom, não é verdade? A gente sempre se julga com muita generosidade, e na maioria das vezes, não em todas, e julga os outros com muita severidade. Somos duros. Quem é que me pôs no lugar de juiz, né, seu Fábio? Mas ainda assim, às vezes, eu me vejo nessa posição. Às vezes eu me vejo como um juiz, mesmo sem ter autoridade para isso. Até porque o nosso maior exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que tem toda a autoridade, Ele apenas nos ama, Ele apenas nos mostra que nos é dada uma nova oportunidade para fazermos diferente. E por que, Eduardo, que você fala tanto em julgamento nisso tudo? Por que você fala em julgamento quando você está falando de vidas passadas? Por que você fala em julgamento quando você está falando a respeito de culpa? Por que você fala tanto em julgamento? Porque essa é uma das maiores prisões que nós temos aqui na Terra. Alguém já te contou isso? Você sabe por que você tem vergonha, às vezes, de fazer o que precisa ser feito? Se você é um profissional e precisa se expor na internet, você sabe por que você tem vergonha de fazer isso? Porque você julga as pessoas que fazem. Inconscientemente, quando você quer fazer, você lembra do seu julgamento e você inibe a você próprio. Quando o Evangelho fala que na medida que você julga, você será julgado, ele não está falando de algo sobrenatural, de algo que vai acontecer lá na nova vida que nós teremos depois do desencarne. Se engana se pensa assim. Ele está falando de uma regra que você faz hoje e paga hoje por ela. Uma regra que pesa sobre você o peso que você põe sobre seus irmãos. Que mede você com a régua dos teus próprios olhos. Você é capaz de compreender isso? Você é capaz de compreender que se você viver a maior das leis que existe nesse mundo, você está isento de todas as outras? Há leis que regem tudo o que ocorre. Todas as coisas são regidas por leis porque nós estamos sobre uma ordem. A lei da ação e reação, já conhecem, eu tenho certeza disso. Lei da retaliação, que é um segundo nome, bem dizer, para a mesma coisa. Lei da causa e efeito, que está usando um nome diferente para falar a mesma coisa. Lei da semeadura, está usando um outro nome para dizer a mesma coisa. Mas é porque cada um entende de uma forma. Se eu estiver falando com um agricultor, se eu falar lei da retaliação, às vezes ele vai falar assim, lei de quem? Ele não vai entender isso. Mas se eu falar para ele lei da semeadura, cara do céu, ele vai entender com a perfeição que doutores não entenderiam. E essa é a linguagem para atingir o coração de cada um de nós. E para que isso? Com um simples propósito de nos trazer a verdade. Porque é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Mas não é a verdade pesada, a verdade distante, a verdade catedrática, a verdade que eu preciso ir para os bancos das universidades, me tornar um doutor, um PhD, cheio de completude. Não, não. É a verdade da simplicidade. É a verdade do amor. É a verdade da justiça, mas da justiça de misericórdia. É a verdade do perdão.
É a verdade da compreensão de que pessoas feridas ferem as outras pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já observaram que a maioria das feridas que nós recebemos são feitas por pessoas que estão muito feridas? Vocês já observaram o quanto é difícil compreender isso quando nós somos o alvo da dor? Quando nós somos o corpo machucado? Quando dói na gente? Como é difícil entender isso? É muito cômodo vir aqui falar isso, como se fosse a coisa mais simples de fazer. Gente, vamos fazer o bem, vamos compreender, vamos perdoar, vamos. Mas eu saio daqui, se alguém me fecha o carro, eu buzino e grito e fico louco. Porque quando é com a gente é outro sistema. Mas e como domar essa fera, seu Fábio, que há dentro de cada um de nós? Como exercer domínio sobre o primeiro impulso que vem, as reações da nossa mente, as reações do nosso ímpeto, do nosso corpo, eu diria do nosso ego. Como? Como atingir uma serenidade de Jesus Cristo, que é capaz de passar por tantas adversidades e ter a sanidade de fazer o que é certo? É possível? Há um caminho para isso. E um deles, parabéns, vós estáis praticando. Quais são os estímulos que vocês buscam? Quais são os estímulos que vocês buscam? A gente se torna parecido com aquilo que a gente está próximo. Se você frequenta um ambiente como este, uma casa que defende o amor, que defende a caridade, que defende a compreensão, a ajuda mútua, o respeito ao ser humano, você vai se impregnando dessa energia, dessa verdade, e você vai ficando parecido com esse ambiente, com essas pessoas, com a espiritualidade amiga que aqui está. Ah, mas tem influência mal, Eduardo, você está omitindo isso. Tem obsessor, eu ouvi dizer que tem, eu li um livro que fala que tem obsessor. Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Teve um dia que eu estava tão nervoso, tão agoniado, que minha filha, André, que você conhece, estava tão feliz que eu saí de perto dela. Você sabe por quê? Porque a alegria dela estava me incomodando. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Eu não estou aqui na postura de santo, nem do homem perfeito. Eu estou aqui na postura de quem procura dar um passinho a cada dia. E às vezes dá 2 para trás, 1 para frente. Mas é assim que funciona. A depender da sua posição mental, a depender dos teus sentimentos, não há obsessor que vai suportar a tua presença. Você é capaz de compreender o que eu estou falando? Você é capaz de entender o tanto que eu estou sendo audacioso em te dizer isso? E eu tenho essa liberdade porque essa é a verdade. Às vezes as pessoas questionam uma coisa interessante, elas falam, não, mas há uma briga entre o bem e o mal. Quando eles me falam isso, eu gosto de rir. Sim, há uma briga. Eu não estou dizendo isso no sentido de que não há, que a gente pode sair por aí, como se estivéssemos no País das Maravilhas. Mas sabe por que eu sorrio? Não é por maldade, é porque eu me lembro de uma história que consta nos evangelhos. Diz o evangelho que certa vez Jesus estava saindo de uma cidade a outra. Não me pergunte o nome da cidade não, que eu vou errar. E chegou nele alguns espíritos, e eles disseram assim a Jesus, que tem conosco, não sabe que não é chegada a tua hora? Porque nos vem antes do tempo importunar-nos. Permita que eu saia e entre naquela manada de porcos. Jesus só balançou a cabeça e concordou que eles fizessem isso. Eu faço a seguinte reflexão. Qual é a proporção da luta do bem e com o mal? Você viu alguma dificuldade aí? De quem é o que tem poder e o outro que está sujeito? Alguém ainda tem dúvida nisso? Não tem dúvida. O poder da criação é inigualável. E esse poder está repousando dentro de cada um de nós. Agora, às vezes acessar esse poder dá trabalho. Porque exige uma postura digna desse poder. Digna dessa frequência. Quando nós vamos para uma academia, nós entramos numa sintonia de academia.
Via de regra, a música que nós ouvimos é música de academia. O ânimo que nos envolve é ânimo de academia. Quando eu estou aqui no Centro Espírita, eu estou com outra sintonia. Os meus pensamentos são diferentes. E por vezes eles vão lá na academia, é verdade que vão. Mas eles começam a ir, se eu vou prestando atenção, ele demora mais um pouco. Aí daqui a um tempo ele está quietinho aqui, ele está satisfeito aqui. Boa noite, meu irmão. É assim que funciona. E nisso eu recebo uma outra oportunidade de aprendizado, que vai contra a nossa tendência humana, que é de imediatismo. Entenda, meus irmãos, que nenhuma conquista é em virada de chave do dia para a noite. Às vezes a compreensão ela te vem numa virada de chave, sim. Mas uma conquista, ela vem a tijolinhos. Tenha paciência de plantar, regar. Ah, não viu o resultado? Continua plantando. Continua. Planta mais um pouco. Vai vir um resultado. Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2. O que você está plantando? Às vezes é um pé de milho, é 90 dias. Às vezes é uma tamareira, aí você pode ter paciência. Mas qual que mais vale? Essa é uma lei que não falha. E isso tudo que nós estamos falando tem tudo a ver com o esquecimento das vidas passadas. Vocês pararam para perceber o quanto nós temos que ter um controle da mente para poder viver bem? O quanto nós temos que ter um controle de espírito, de ímpeto? Um controle para não sermos reativos? Para não entregarmos o domínio do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, aos impulsos que nos envolvem? Quem participa de jogo político sabe muito bem do que eu estou falando. Porque o adversário ele vem para te tirar do controle, para poder mostrar o seu descontrole às pessoas. Só que nós todos estamos nesse jogo. Verdadeiramente. O tempo todo estão tentando nos tirar do controle. De várias formas. Às vezes querendo, às vezes sem querer. Ou às vezes porque nós queremos dominar tanto a nós mesmos, as condições que nos rodeiam e as pessoas que nos rodeiam, que se as pessoas não se comportarem como nós desejamos que elas se comportem, não pode. Eu fico nervoso, eu quero ter controle dos meus pais, eu quero ter controle dos meus irmãos, da minha esposa, das minhas filhas, de tudo que me rodeia, de quem trabalha comigo. Mas se Deus me deu o livre-arbítrio, podendo não ter dado, é eu que vou dominar a vida dos outros? Mesmo querendo eu servir as pessoas, mesmo querendo eu orientá-las no caminho certo, eu tenho que respeitar o tempo de cada pessoa e entender que às vezes não é chegada a hora dela. Uma compreensão de uma mente é diferente da do outro. Eu diria que existe um planeta Terra na cabeça de cada um de nós. Ninguém vê a mesma coisa com os mesmos olhos do que os outros. Tem pessoas, eu vou dar um exemplo concreto para vocês, de como às vezes nossos olhos materiais não enxergam coisas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que estão aqui, têm o dom de ver espíritos, e vêm entrando, saindo, conversando, intuindo, tentando dissuadir. Para que você tenha uma ideia material disso, para que não seja somente a título de mediunidade. Certa vez eu conversava com a minha filha a respeito de trânsito. E numa viagem eu mostrei para ela aquelas cruzinhas que ficam ao pé da estrada. Não sei se vocês já viram isso. Quem é da minha idade para frente já, né? Com certeza. E eu expliquei a ela o que significava aquilo. Olha, minha filha, aqui já infelizmente faleceu uma pessoa por acidente. E nessa época, era uma época que estava tendo uma campanha do Detran que tinha alguns carros virados aí pelo meio da cidade. Que inclusive, eu acredito que não seria a melhor energia para a cidade. E tinha na Praça Walter Santos 3 cruzes brancas de um lado de um carro capotado lá de perna para. E todo dia nós passamos ali indo para a escola e ela nunca tinha visto aquelas cruzes. No fim de semana que eu comentei isso com ela numa viagem, na segunda-feira, nós estávamos passando no mesmo lugar e ela viu as cruzes. Agora me responda, por que ela nunca tinha visto aquela cruz? Se ela sempre esteve ali. Ela nunca tinha visto.
Era como se simplesmente não existisse. O dia que ela abriu a mente para compreender o que significava aquilo, ela passou a enxergar aquilo. Agora, pense bem. E na nossa vida? O que nós extraímos dessa verdade para nós? Ai, minha vida está ruim demais, é só coisa ruim, não acontece nada bom. Será que não é teus olhos que estão preparados para não enxergar o que é bom? E eu digo isso, meus irmãos, não é com crítica, não. Eu digo isso com amor. Porque às vezes nós apanhamos tanto, que perdemos a esperança. Eu digo isso na situação de um ser vivente que já passou por essa situação. Não é de quem leu no livro e está aqui contando para vocês, não. A esperança, o amor, a força, a energia positiva, o ânimo, a vibração de que tudo está bem é o que nós devemos buscar. Mas nós sabemos que haverá momentos que nós não conseguiríamos, não temos energia para atingir isso. Mas fica a importância da reflexão a respeito disso. Do quanto nós temos a responsabilidade sobre aquilo que nos acontece, a responsabilidade sobre aquilo que nós atraímos, a responsabilidade sobre as coincidências que nos vêm. Nossa, eu não acredito, toda vez acontece isso comigo. Mas será que não é teus olhos que estão programados para buscar incessantemente só aquilo? Às vezes sem querer. Até porque o medo atrai de uma forma assustadora e nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nada se faz sobre a terra. Sem fé nós nem levantamos da cama de manhã. E é pela fé que nós vamos vencer o medo. Porque o medo é o que inibe muito de nossas realizações. O medo de tudo aquilo que nós atraímos para nós mesmos. Especialmente o medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser criticado, o medo de tudo isso. E se nós já estamos assim, tendo lembrança apenas dessa experiência material, imagina como estaríamos se tivéssemos lembrança de todas as existências que tivemos, de todas elas. Agora pense, a misericórdia de Deus, compreendendo a nossa limitação, a nossa dificuldade, nos deu esse dom de esquecermos o que foi para trás, para que a nossa mente, para que os nossos pensamentos, para que o nosso sentimento, o nosso coração não estivesse preso em outras vidas. Não seria isso uma dica disfarçada para a gente aplicar o mesmo aqui nessa vida? Ah, Eduardo, agora você viajou. Como que eu vou fazer isso? Se eu esquecer de ontem, se eu esquecer o nome da sua esposa, do seu marido, dos filhos, dos seus pais. Não, meus irmãos, não é bem isso. Não é esse esquecimento de fatos. O esquecimento que eu proponho para vocês é o dos sentimentos que ficaram por esses fatos. Os fatos sempre estarão em tuas mentes. As cicatrizes não sairão do seu corpo. As memórias estarão sempre a te visitar. Mas o que seria possível esquecermos os sentimentos que essas cicatrizes causaram? As dores que ficaram de quando nos machucamos. Tem um filme, se eu não me engano o nome dele é A Cabana, na qual mostra uma história muito triste de uma pessoa que comete um crime, uma atrocidade. E eu me lembro, com uma certa reflexão pesada no meu coração, a seguinte frase: ele também é meu filho. Ele também é meu filho. Ele também é meu filho. Se nós compreendermos o que essa mensagem quer dizer, se a gente compreender que pessoas machucadas machucam pessoas, se a gente compreender que às vezes os mais rebeldes são os que mais precisam da nossa compreensão, e se essa compreensão não for apenas da nossa mente, mas se ela for do profundo do nosso coração, nós, tão qual num sistema legal que rege o nosso direito, nós mudaremos a lei que se aplica sobre nós.
Eu ouso a pensar, é só uma compreensão minha, meus irmãos. Não falo isso baseado em literatura, baseado em estudo. Não falo isso ousando ser o portador da verdade. Mas eu falo isso com o coração daquele que às vezes, em silêncio, reflete, conversa com Deus e pede para Ele orientação. Nós sairíamos dessa lei de ação e reação e alcançaríamos sobre nós a lei do amor. Só que é na medida da nossa compreensão, é na medida do nosso julgamento. Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, tem que ser o amor com que o próprio Cristo nos amou, para poder fazer essa transmutação em nossa energia e nos libertar de tudo isso. A missão é grande, mas eu tenho certeza que todos nós temos capacidade para isso. Até porque, quando um filho pede, o pai atende, não é, seu Fábio? Não há pedido do teu coração que o nosso Pai não possa te dar. Na verdade, os pedidos dos nossos corações são pequenos demais para aquilo que Ele tem preparado para a gente. São muito pequenos. Ele tem muito mais para nós. Nós não somos capazes de compreender a grandeza do que nós somos. Eu vou repetir, e eu quero que você lembre disso antes de deitar essa noite. Peça a Deus para te mostrar a grandeza que tu tens no teu coração. Peça a Deus para te mostrar quem você é. Peça a Deus para te mostrar como Ele te enxerga, como Ele te vê. Pede a Deus para Ele te contar por que Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Por que Ele fez você por último e entregou tudo em tuas mãos. Por que Ele te deu a capacidade de criar? Por que Ele te deu a capacidade de construir tudo que teu coração deseja? Por que Ele te deu essa grandeza de coração, que às vezes nosso corpo, nosso ego, transmuta ela em vaidade? Você acha que isso é uma coincidência? É obra do barro, mas é essência divina. Todos nós que aqui estamos, nos achamos a pessoa mais importante da face da terra. Eu não tenho dúvidas disso. Mesmo que por hora esteja num momento de aflição e se sinta pequeno, no teu coração você sabe que é único, que é forte, que pode todas as coisas. Até por isso, muitas vezes nós erramos por vaidade. Olhemos o lado bom da coisa, a fonte dessa energia poderosa, a certeza de que nós somos só parte de um poderoso Pai, que faz todas as coisas. De um Pai que está aqui nessa casa, que ama, que compreende, que não julga, que é capaz de conversar com os nossos corações, que é capaz de falar aos teus ouvidos algo que nem mesmo saiu da minha boca aqui essa noite. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele não gosta de espetáculo. Espetaculoso somos nós que somos vaidosos. Deus faz grandes coisas e faz tudo em silêncio. E aqueles que não se cuidam julgam ser obra do acaso. E o mais lindo é que Ele não reivindica louvores. Ele não espera o nosso louvor. Ele não nos ama porque nós somos bonitinhos. Ele não nos ama porque nós queremos fazer o bem. Ele nos ama porque nós somos. Somos o quê? Somos. Quem tem filho aqui? Quem tem uma criança aqui? Quem tem uma criança aqui? Você ama, filho. Por quê? Mas não está te dando trabalho, não te deixa dormir, fazendo coisa errada, querendo pôr o dedo na tomada. Você acha até bonitinho, não é, meu irmão? O amor é incondicional. Ele não espera algo em troca. Esse é o amor verdadeiro. E esse amor, cada um de nós temos de sobra. Só que às vezes nós não enxergamos, porque não julgamos ser possível, porque para me amar tem condições. Se meu filho, minha filha, minha esposa não fizer assim, assim, assado, não amo. Contrario, faço bico, porque tem uma cartilha extensa para me agradar. Isso é um negócio, não é amor. Isso é um negócio. Com certeza, logicamente, tem amor no meio, mas o amor verdadeiro não tem condições, circunstâncias. Eu vou contar uma história e depois eu contextualizo ela. Quando Jesus foi crucificado, tinha ele
ao teu lado, à esquerda e à direita, 2 ladrões. Todos conhecem essa história. E um deles, de nome Dimas, naquele último momento, sendo pecador, sendo ladrão, sendo homicida, ele sentiu algo no coração dele. E enquanto o outro, já desfalecendo, criticava e zombava de Jesus Cristo, assim como nós, quando decidimos fazer a coisa certa, somos também criticados. Tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. O outro se sensibilizou e disse: já não vê que nós estamos aqui por uma condenação justa e ele é inocente? E ele virou a Cristo e disse: Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim. O que Jesus disse a ele? Em verdade vos digo, você me precederá no reino dos céus. Você vai chegar lá antes que eu, porque você me pediu. Este era um pecador, este era uma pessoa condenada à morte. Essa é uma pessoa que chegou ali condenado pela lei da ação e reação. Essa é uma pessoa que carregava muita culpa, e no coração dele ele tinha que pagar pela culpa. Só que no último momento da vida dele, ele conheceu uma lei que é superior à lei da culpa, a lei da ação e reação, que é a lei que joga o pagamento na proporção da atitude, que é a lei que, infelizmente, 99% de nós estamos sujeitos aqui. E se você se considera sujeito a ela, você está sujeito a ela. Porque isso é inconsciente. E você vai pagar na medida do que você faz. Mas, se assim como Dimas, você conhecer a lei do amor, que é a lei que nós conversamos agora a respeito dela, que é a lei do não julgamento, que é a lei da compreensão, que é a lei da entrega, você estará livre dessa paga. Mas tem uma condição para isso. Se você conheceu essa lei, você não vai repetir esse erro, porque você já não é aquela pessoa. Porque foi assim que Jesus disse àquela adúltera que seria apedrejada: cadê aqueles que te condenavam? Não estão aqui. Já não condenam mais. Eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. A ação e a reação é a lei que nós estamos sujeitos, porque nós achamos que estamos sujeitos a ela. E nós estamos sujeitos. Parece que é fácil sair dela, mas nós estamos mergulhados nela. Mas há uma lei superior que é capaz de nos livrar dela. E essa lei é capaz de colocar o mais cruel dos bandidos na mesa, liberto, lá no céu que nós julgamos, antes do que nós, que às vezes nos julgamos tão certinhos. Eu faço o que é direito, eu faço o que é certo, eu vou no centro espírita, eu vou na igreja, eu faço caridade, eu faço doação. Mas e como estão os seus sentimentos? Lembrando que as suas atitudes, elas representam os seus sentimentos, mas por vezes nós maquiamos tanto ela tentando compensar os sentimentos. Eu creio que nós devemos sim buscar o caminho certo. E às vezes, de tanto nos comportar corretamente, nosso coração vai endireitar nos sentimentos adequados. Mas nunca podemos perder de vista que o que nos vale é o que está no nosso coração. É por isso que o que a boca fala é tão preciosa. Porque não tem como esconder da boca o que está cheio o coração. Às vezes pode ter uma pessoa no fundo do poço que perdeu carro, perdeu casa, perdeu emprego, perdeu tudo. Mas se ela estiver em verdade, se ela estiver em paz e não carregar culpa, ela pode se sentir num paraíso. Enquanto uma pessoa cheia de oportunidade se sente escrava às vezes da própria oportunidade. A medida é a do teu coração. A medida é o do teu julgamento. A paga é você que estabelece para você mesmo. É você que põe o preço para você pagar. Se eu roubo do meu irmão André, que está aqui do meu lado, eu saio daqui me sentindo esperto. Só que dentro de mim, eu tenho o meu inconsciente. Eu tenho um crivo que vem de Deus, e esse crivo vai me pôr em débito com Ele. E eu vou pôr a mim mesmo para pagar de alguma forma o mal que eu fiz para Ele. É assim que funciona.
Quer você lembre o motivo ou não, você paga, se você ainda estiver mergulhado nessa lei. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pela compreensão, pelo carinho, pelo acolhimento de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, viu, senhor Fábio? Mestre Jesus, te agradecemos imensamente pelos trabalhos da noite, que a palestra tenha tocado fundo em nossos corações, nos trazendo a sabedoria, o esclarecimento, nos levando, Mestre Jesus, a sempre procurar o Teu Evangelho e seguirmos sempre os Teus exemplos. Mestre Jesus, rogamos, através do Teu laboratório divino, que o Senhor abençoe essas águas, fluidificando, colocando o remédio necessário a cada um de nós, para que todos tenhamos uma noite tranquila de sono reparador. Obrigada, Senhor Jesus, e que a Tua luz se faça presente hoje e sempre.